Shalom, shalom, amados. Deus os abençoe em nome de Jesus. Essa pregação ela tem por finalidade nesse dia dar continuidade à pregação que o pastor Alexandre Monteiro fez a respeito de alma para suportar a bênção. Amém? Nós vamos falar um pouquinho de um outro enfoque quando nós recebemos a bênção de Deus e não entendemos o que Deus fez a nosso favor. Nós conseguimos algo, às vezes buscamos tanto da parte do Senhor que Ele nos abençoasse, que Ele nos tocasse, que Ele nos entregasse algo que foi de tanta guerra, e de repente não temos a alegria suficiente para desfrutarmos dessa bênção, não temos clareza no nosso entendimento, nas nossas emoções, para suportarmos a bênção. Amém? Então, eu quero, em nome de Jesus, nós venhamos a fazer essa leitura, está em Mateus, capítulo 20, versículo 9. Vindo os da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Amados, a continuidade dessa palavra, vou trazer um pouquinho a respeito da palavra que foi falada no outro domingo. Foi falado ali de quando nós sofremos injustiças e a vingança sobe ao nosso coração e como procedemos com essa vingança. Nós queremos tomar a vingança nas nossas próprias mãos e vamos trabalhando em cima disso para que aquilo que nos foi feito, na profundidade da ferida, seja colocado na vida da outra pessoa na mesma proporção. E o Senhor está nos chamando para sairmos desse lugar, para entregar esse tipo de vingança nas mãos dele, e nós temos, assim, uma certa facilidade de admitirmos esse tipo de sentimento que está no nosso coração. Um sentimento de vingança. Ah, eu queria que aquela pessoa verdadeiramente se desse muito mal. Não, eu queria que essa pessoa morresse, eu queria que ela sumisse do planeta, eu não quero nem saber dela. E isso são atitudes fáceis de nós detectarmos. Eu quero falar hoje um pouquinho a respeito de um tipo de injustiça que se achega ao nosso coração e vem com uma forma espiritualizada, vem de uma maneira sutil que enreda o nosso pensamento, o nosso coração por conta da autojustiça que está dentro de nós. Então, essa palavra, amados, que nós trouxemos aqui da parábola dos trabalhadores na vinha, ela vai trazer um pouco de luz àquilo que o nosso entendimento e o nosso orgulho traz para nós e nos mantém em lugares de cativeiro, em lugares de prisão, e nos afasta astuciosamente da misericórdia do Senhor e da sua doce e poderosa presença. Então, amados, vamos analisar isso, e depois de analisado essa palavra, que a luz do Espírito de Deus e o poder da palavra viva do nosso Deus entre no teu coração, no teu espírito, e faça separação entre luz e trevas, faça separação entre espírito e alma, e a nossa alma seja verdadeiramente retificada pela palavra de Deus. E nós saiamos de lugares de cativeiro que às vezes são profundos, porque não conseguimos que a luz da palavra entre neste lugar para nos trazer clareza e entendamos, não, isso sim é pecado, é transgressão, é iniquidade, porque envolve ódio camuflado, envolve morte, envolve assassinato de pessoas, envolve andarmos como sepulcro caiado diante do Senhor. Então, o Senhor quer trazer luz a esse tipo de entendimento que às vezes nos tolhe, nos segura, e nós achamos que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que podemos viver com isso, só que dentro de nós, algumas pessoas morreram, e às vezes até a pessoa bendita do Senhor. Nós nos afastamos dela, esfriamos o nosso relacionamento e deixamos que Deus morresse dentro de nós. Às vezes falamos assim, não, não é possível isso acontecer. É possível sim. É possível e é bíblico, porque houveram personagens, né, da Bíblia que viveram esse tipo de problema, de Deus ficar de uma maneira distorcida dentro do seu próprio coração. E depois eles tiveram problemas com as suas próprias escolhas, com o seu posicionamento, e a palavra de Deus veio para juízo de morte, não para juízo de vida e arrependimento. Amém, queridos? Então vamos lá, continuando aqui. Mas ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada, mas tendo recebido a paga, tendo recebido o dinheiro, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalhadores trabalharam apenas uma hora, contudo, nós, o Senhor, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Amados,
Quero falar com você que é a parte, entre aspas, boas do casamento, boa da sociedade, boa na escola, a parte boa de um relacionamento. E dentro dessa parte boa que você acha que você é, que você crê que está fazendo, alguém te feriu, te machucou, ou alguém simplesmente está recebendo a mesma paga que eu e que você, no caso, produzimos. As pessoas aqui, a maioria que nos acompanha, sabe do nosso testemunho, meu testemunho, testemunho de casada com o pastor Alexandre, e como foi difícil o nosso relacionamento, 34 anos, debaixo de uma escravidão de várias maneiras, né? Financeira, psicológica, emocional, espiritual, ministerial, e alguns já conhecem essa história com profundidade. Só que agora chegou a hora de Deus reverter o cativeiro o qual meu esposo estava, e eu fui uma peça fundamental para que Deus revertesse o cativeiro no qual ele estava. Deus usou a minha vida de muitas maneiras ao trazê-lo para renúncias, ao trazê-lo para a confissão de pecado, trazer junto, porque sou a esposa santa que santifica o marido, porque sou aquela que sou uma com ele. E se eu sou uma com ele e eu posso santificá-lo, eu vou executar isso na presença de Deus, através das armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e os sofismas e os enganos, porque na autoridade do nosso Deus, eu sou a pessoa com maior autoridade sobre a vida do meu esposo. Então, eu entrava na presença de Deus e trazia o meu esposo. Ah, mas pastor, ele era o seu algoz. Sim, ele era o meu algoz, mas eu tinha uma palavra da parte de Deus que eu precisava varrer a casa para achar a dracma perdida. Qual era o meu esposo? E eu estava cumprindo isso, cumprindo isso. E agora o meu esposo está naquele lugar. Ele é o trabalhador, talvez da 1/10 hora. E ele está chegando aqui comigo e ele está recebendo muito da parte de Deus. Está bem, está alinhado, está crescendo, tornou-se um excelente marido. Então, todas as coisas que eu havia pedido para Deus estão acontecendo. Mas e agora? E o tempo? Os 30 e poucos anos que eu vivi debaixo daquela escravidão. Sabe o que estava acontecendo? E eu posso falar que estava, porque o Senhor tem tratado com o meu espírito, com o meu coração, com a minha alma, com o meu corpo, porque, na verdade, aquilo estava tudo gritando dentro de mim pelo tempo da escravidão. E eu queria, de alguma maneira, um tipo de vingança. Não era essa vingança de eu querer pegar com as minhas próprias mãos e fazer algo contra ele. Não era esse tipo de vingança, mas era a vingança da autojustiça. Era a vingança religiosa, a qual eu pegava e entregava todas as minhas dores nas mãos de Deus, e eu falava, o Senhor vai executar juízo contra o meu esposo. Não sei em quanto tempo, não sei em qual tempo, não sei de que maneira, mas bem que poderia ser alguma coisa para que eu visse o sofrimento dele. E isso estava camuflado no meu coração. E sabe o que aconteceu comigo? Fiquei machucada não apenas com o meu marido, apesar de Deus ter feito uma obra de restauração, mas fiquei machucada com Deus também. Eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu transmiti para ti, eu transferi para ti o juízo. E agora o Senhor dá a mesma paga que do tempo em que eu era boazinha, entre aspas, e agora eles vêm e ele vai receber todo o tempo em que eu sofri, não vai ter juízo para ele. Então, o meu coração se entristeceu com Deus. O meu coração foi se afastando de Deus. E é exatamente esse tipo de sentimento, de manifestações que nós precisamos tratar, amados. Nós precisamos pedir que o Senhor traga luz àqueles que são auto-justificados. Aquelas pessoas que normalmente têm aquele sentimento, eu sou boazinha, eu sou reta. Essas pessoas, amados, com seu senso de justiça, elas eu creio assim, né? Já coloquei outras vezes, são as piores pessoas para lidarmos, sabe por quê, amados? Porque somos orgulhosos, somos orgulhosas. Nós entramos por um caminho de acharmos que aquilo que nós produzimos na obra das nossas mãos é verdadeiramente algo que vai impressionar Deus e Deus vai ter que se vingar por nós. E eu entrei por esse caminho. A boazinha do casal, aquela que estava sempre na presença de Deus, orando, buscando, gerando um marido novo, agora vai ter a mesma paga que ele. Não, isso é inconcebível. Amados, nós passamos por muitas situações extremamente difíceis, mas teve uma em particular que foi extremamente difícil para mim. E eu havia
Ele havia pedido para que eu fosse a sua pastora, e ele havia pedido para que começássemos a fazer cultos, tal. Aí eu comecei a fazer os cultos, comecei a passar pela internet, não listado, não pus público. Comecei a me mover de acordo com aquilo que ele, como ovelha, expressou para mim. Só que chegou um belo dia e ele falou: eu não quero mais o culto, não quero mais o seu pastoreio, não quero mais isso, não quero mais aquilo. E aquilo, amados, me deixou estupefata. Eu fiquei numa indignação que eu creio que alguém já passou por isso, naquela indignação de mão na cintura, olhando para cima, com o coração fervendo e falando para Deus: Deus, o Senhor não vai fazer nada? Porque Ele não está me fazendo de boba apenas, está fazendo o Senhor de boba. Porque sou uma ministra da tua palavra. Eu não comecei a fazer culto sem a tua autorização. Eu fui até o Senhor e falei: Senhor, eu vou fazer os cultos, então o Senhor está de acordo? Comecei a reunir um grupo de pessoas para que acompanhasse ali na hora que eu estava fazendo a gravação, e começamos o trabalho. Deus foi muito misericordioso e bom e me manteve na linha. Eu continuei fazendo o meu trabalho, continuei sendo fiel ao Senhor, porque o culto, o Senhor foi muito bem, claro, comigo. Ele falou: o culto não é para o seu esposo, o culto é para mim. E pela misericórdia do Senhor, eu continuei fazendo o culto para o meu Deus, o meu Senhor. Só que, na verdade, eu me feri. Eu fiquei uns 5 minutos, amados, com a mão na cintura, olhando para cima e esperando que Deus mandasse, nem que fosse um beliscão no pé do meu esposo, uma tontura. Eu não sei o que eu pensei na época, mas eu fiquei passada, fiquei estupefata. E eu falava: Deus, verdadeiramente, eu sou a tua filha. Por que tenho que passar por tanta humilhação? Por que tenho que ficar debaixo de uma pessoa que me maltrata e me despreza tanto e que faz com que eu seja um joguete nas suas mãos? Senhor, por que isso? E o meu coração se entristeceu e eu saí debaixo daquela proteção do meu Deus, porque eu achava que com a minha sabedoria eu estava sendo mais sábia do que Deus nos seus propósitos eternos para a minha vida e para a vida do meu esposo. E às vezes, querido, querida, você está assim, por conta do seu sofrimento, por conta daquilo que você passou, por conta das dores que você viveu, você está achando Deus injusto. Veja bem, quando Deus fala com Jó, o que Jó tinha? Autojustiça. E por que Jó era autojustificado? Porque ele achava que a obra das mãos dele vinha das suas mãos mesmo. Ele achava que as obras que ele produzia tanto, de ser bons com os idosos, de ter um nome na praça, de estar sempre sendo querido pelas pessoas, vinha dele. Ele não entendia que aquilo era favor e merecido da parte de Deus. Como eu também não havia entendido que tudo que eu havia produzido a favor do meu esposo era um favor e merecido que vinha da parte de Deus. Não era obra de justiça minha. As vestes de linho fino que eu estava produzindo e estavam sobre o meu corpo são obras do Cristo vivo em mim e através de mim. Não tem nada a ver com a minha justiça, não tem nada a ver com a minha produção, tem a ver com a produção daquilo que Jesus faz dentro de mim e através de mim. E eu estava querendo essa glória, e me arrogando desta glória, eu queria que Deus tivesse feito algo por mim. Eu queria que Deus tivesse feito alguma coisa contra a vida do meu esposo naquele momento, naquela hora. Então, veja bem, esse tipo de vingança, amados, não é uma vingança de que eu vou lá, eu dou um tapa, eu dou um murro, eu faço alguma coisa, mas é um tipo de vingança que atribui ao Senhor o tipo de vingança que ele tem que exercer. Ou seja, nós entramos na presença de Deus, falamos para Deus: Deus, o Senhor tem que fazer assim. E é exatamente isso que esses homens estão falando para Deus. Senhor, nós suportamos o calor desde o começo do dia. Ei, Senhor, eu suportei esse calor e esse meu esposo faz 33 anos, 34 anos. E o Senhor vai dar a mesma paga para nós dois? Peraí, Senhor. Aí Deus, amados, ele vem para tirar a dureza do nosso coração. Ele vem para mostrar que quem verdadeiramente é o Senhor das nossas vidas. E nós precisamos começar a dar crédito quando Deus fala que Ele é o soberano Deus, o poderoso Senhor de todas as coisas, que Ele é quem manda, Ele quem governa. Nós precisamos começar a dar crédito nisso. E uma palavra que foi muito forte para nós na semana passada, num culto que nós temos aqui, chama Bate-Papo com Jesus, uma de nossas irmãs trouxe uma palavra pautada na vida de João Batista.
O João, o Batista, havia conhecido Jesus no ventre da mãe dele, Isabel. Maria chegou na sua casa e olha, a minha alma engrandece o Senhor e eu vou lá na casa da minha prima Isabel e nós vamos conversar e vai ser maravilhoso. Ela também está grávida. O anjo falou que ela estava grávida. Era impossível Isabel ficar grávida. Eu vou lá e vou ter ajuda para a minha fé. Deus preparou esse caminho para Maria, só que Deus também preparou ministrações especiais de ventre para ventre para João Batista. Quando Maria se encontrou com Isabel, foi maravilhoso. Olha, o que me dá a honra de receber a mãe do meu Salvador. E a criança se alegrou ao ouvir a voz de Maria, porque o Cristo vivo, o Espírito do Cristo vivo estava em manifestação naquele ambiente, naquele lugar. E João Batista foi ministrado porque pulou no ventre da sua mãe. E aí já fica a dica para aqueles que têm essa parte de falar, não tem nada no ventre da mãe, porque é só uma extensão do meu corpo. Está vivo. Está vivo. E se nós fizermos algo contra isso que está vivo dentro do nosso ventre, nós vamos pagar o preço e a consequência do assassinato que cometemos. Talvez diante da liberdade que o homem tem dado para si mesmo, achando que não terá que prestar contas a ninguém, nós venhamos a fazer esse tipo de situação achando que vai ficar impune. Eu quero dizer, em primeiro lugar, Deus não quer te castigar, mas Deus quer que você se arrependa. Deus quer verdadeiramente que você se arrependa de ter feito isso. Você, homem, que apoiou, e você, mulher, que fez, achando que o seu corpo é seu próprio domínio, sua própria propriedade. Não é. Não é. O Senhor está reivindicando para si aqueles que Ele dá vida, porque é o Senhor que gera vida. Ele é o autor e conservador da vida. A vida não está no poder das mãos dos homens, a vida está no poder das mãos do nosso Deus. E Ele pedirá as contas de todo o sangue derramado sobre a face da terra. Então, não sejamos ingênuos quanto a isso, nos entregando a doutrinas humanas, doutrinas humanistas, e quer apregoar uma liberalidade que o homem não tem. Deus ainda é Senhor. Voltando agora ao assunto principal, as duas se alegraram. João Batista foi ministrado de espírito para espírito, e João Batista, amados, ele criou uma imagem de como Jesus deveria ser e agir. Ele batizou Jesus, e aí Jesus chega para ele, vamos João, me batize, e João fala, eu que devia ser batizado por mim. Jesus fala, não, batiza-me, porque cumprir toda a justiça, e João o batiza, e tudo tranquilo. Só que houve um momento em que Deus colocou o propósito de João mais ativamente ainda no final dos seus dias, e houve uma interferência de uma mulher com um espírito de sedução muito maligno, chamada Salomé, debaixo da orientação da sua mãe, Herodias, e ela seduziu Herodes, e aí o que aconteceu? O que você quer? Até metade do meu reino te dou. E ela pediu a cabeça de João Batista num prato. E João estava encarcerado. Então, o que aconteceu com João? João falou para os seus discípulos, vai lá e pergunta para aquele que se intitula Jesus, é você mesmo? É você que me visitou no ventre? É você que trouxe esperança para mim? É você que me usou daquela maneira com tanto poder no deserto? É você que me deu aquela dieta especial a qual eu me envolvi? É você que vai vir me tirar dessa cadeia? Eu não vou morrer, vou? Minha cabeça vai ser cortada, Jesus? Às vezes, amados, nós estamos bem assim, tivemos um relacionamento com Deus de fidelidade e amor. Só que, de repente, o quadro inverte e algumas perseguições muito fortes e cruéis vêm contra nós. E aí nós podemos nos perder facilmente de quem verdadeiramente Deus é. E essa irmãzinha, com muita autoridade, trouxe para nós, Jesus não tem compromisso com as expectativas humanas. Ele tem compromisso com a palavra de Deus e com o propósito eterno do nosso Pai. Jesus não tem expectativa com a imagem que nós, como idólatras, formamos dele mesmo. Jesus tem a expectativa e a autoridade e o poder de dar para nós aquilo que diz lá em Isaías 55, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. E aí nós imaginamos Jesus, construímos Jesus com o nosso martelinho, com a nossa talha, e vamos ali e com a talhadeira, vamos esculpindo uma imagem através de uma mentalidade religiosa, vingativa e indiferente com aqueles que estão ao nosso redor, porque já os matamos pelo espírito do ódio,
mas espiritualmente, espiritualizados de uma maneira maligna, estamos falando, não, eu entreguei nas mãos de Deus, só que mentira, não entregamos nada. Nós falamos que Deus vai fazer, mas nós colocamos a nossa maneira de agir para que Deus cumpra aquilo como se nós fôssemos senhores. Idolatria. E mais, quando vamos ao nosso coração ferido, como eu fui, ao coração ferido, machucado, ao qual meu esposo estava morto lá dentro, eu estou praticando algo chamado necromancia. Estou consultando aquilo que está morto dentro de mim. Havia morte dentro de mim, havia mortos dentro de mim. E eu fui entrando ali para consultar os meus mortos e aquilo me regia, me manipulava. E mortos, quando são consultados, o Senhor fala na sua palavra que é obra de feitiçaria. O morto, quando é consultado pela aquele que tem aquele roupante de falar, eu vou conversar um pouquinho com essa pessoa que eu matei aqui dentro porque eu a odeio, e todo aquele que odeia é assassino, só que o nosso assassinato está encapado por uma espiritualidade vazia, demoníaca. Nós pegamos e vamos ali, vamos entrando naquele lugar e vamos nos alimentando da morte. Deus está falando, filha, a favor de vivos, você não consulta mortos. Você está viva, então pare de consultar os mortos, pare de consultar e valorizar a tua ferida. Pare de alimentar a morte que está no teu coração. Entrega para mim, mas entrega de verdade, porque eu vou fazer a minha maneira. Então, Jesus falou para os discípulos de João Batista. Sabe, amados, eu entendo que o nosso Jesus devia ser muito carinhoso, mas ao mesmo tempo muito firme. Ele deve ter olhado nos olhos daqueles rapazes e ter falado para eles, fale para João, que os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, mas fala uma coisa muito especial para ele, os mortos ressuscitam. Eu tenho um compromisso, João, com você. E eu vou te ressuscitar. Não vou te livrar da morte, mas eu vou te ressuscitar. Então, às vezes, amados, nós estamos nesse tipo de lugar, esperando que Jesus nos dê a resposta que queremos ouvir. Não, eu vou lá com um cavalo alado, vou entrar naquela prisão e vou te arrancar de lá. Jesus não é esse tipo de super-herói. Jesus, ele tem um propósito muito bem estabelecido em fazer a vontade do Pai, porque é essa comida que alimenta o nosso Cristo. Então, amados, nós precisamos entender muito claramente que Deus não tem compromisso com as nossas expectativas vazias e religiosas. Ele tem compromisso com o propósito eterno que ele tem para mim e para você. Porque Deus tem um propósito eterno para a minha vida e para a vida do meu esposo. Porque ele falou para mim, eu quero que você varra a casa. Acha essa moeda, porque essa moeda vai trazer lucro para o meu reino. Como assim? Quando ele se torna um pregador da palavra e as vidas começam a ser libertas do cativeiro, quando ele se torna um libertador e o profeta que Deus o chamou para ser, amados, ele está fazendo lucro para o reino de Deus. E se eu interviesse nisso, por causa de ferida e de dor, eu não seria tida por inocente diante de Deus. Porque ferida e dor, o Senhor castiga na cruz do Calvário. O problema é que eu estava com a minha mão cheia de autojustiça. E eu achava que aquilo que o meu esposo estava fazendo contra mim não tinha nenhum castigo. Mas se eu tivesse lido Isaías 53 e alinhado o meu pensamento para isso, eu não teria vivido nem metade do sofrimento que eu vivi. Mas eu creio que Deus está fazendo com o meu sofrimento agora, através da cura que Ele está estabelecendo na minha vida. Eu estou crendo que está trazendo cura para muitas pessoas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, eleitos, chamados por Deus segundo o seu propósito, de nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Então, as feridas de Jesus curam, e quando as feridas de Jesus começam a trazer vida para mim, o sangue de Jesus começa a trazer vida para mim, eu também começo a ser instrumento de cura para a vida das pessoas. E então, amados, voltando àquilo que eu estava falando, o Senhor começou a trabalhar em mim e mostrar para mim, filha, você não entendeu o que eu escrevi em Isaías 53. O pecado do teu esposo foi castigado em Jesus. No domingo, amados, porque infelizmente perdemos a gravação do culto de domingo, mas o Senhor está nos dando a oportunidade de ouvi-la novamente. A palavra, aliás, o hino que nós trouxemos foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus.
Não é interessante que os nossos pecados estão castigados em Jesus. E das pessoas às quais temos diferença, das pessoas às quais temos problemas com elas, nós deixamos nelas mesmas. Não queremos colocar na cruz. O pecado do meu esposo, cada uma das maldades e crueldades que ele fez contra mim, amado, estavam todos castigados em Jesus. Mas eu preferi ficar com a autojustiça. Eu preferi, paga-me o que me deves, através de ti, viu, Senhor? Ah, Senhor, está nas tuas mãos a vida do meu esposo. O Senhor vai se vingar por mim, porque afinal tu diz, a vingança pertence ao Senhor. Eu vou me alegrar na vingança que tu vais trazer. Não é? Só que a vingança que Deus fez para o meu esposo foi fazer com que ele se arrependesse dos seus maus caminhos. Essa era a vingança que Deus queria executar na vida do meu esposo, amados. Para que ele saísse daqueles lugares de trevas dominados por demônios. Mas nós não entendemos o amor e a misericórdia de Deus, porque Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu não conseguia ver isso, e eu estava agarrada a uma autojustiça. Eu estava agarrada no paga-me o que me deve, espiritualizado pela religião. E aí Jesus vem, amados, e ele vai falar para mim assim, observe, mas o proprietário respondendo, o dono de tudo, respondeu a um deles, amigo, não te faço injustiça. Você entende? Deus não está te fazendo injustiça, querido e querida, porque a justiça que ele precisava fazer, toda justa medida da ira de Deus contra cada um dos pecados da humanidade, os eternos, como que eu posso dizer, os diários, os mais profundos, os mais cruéis, os mais escabrosos, os mais terríveis, foram colocados em Jesus. E é necessário que nós, como pessoas que somos renascidas em Deus, através de Jesus Cristo, tenhamos essa consciência e passemos a ter um coração mais perdoador, um coração mais misericordioso, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque serão alcançados pela misericórdia, serão saciados da misericórdia. E aí ele fala, amigo, não estou te fazendo injustiça, a minha justiça foi feita no meu filho, ele foi esmagado, foi moído, havia uma ira minha nele, e eu fiz com que ele sangrasse até a última gota de sangue, para que todo o sangue que caísse do meu filho Jesus fosse trazendo redenção a essa terra e tirasse de você todas as dores. Vai para o sangue do meu filho, que ele tem poder de tirar todas as tuas dores. Deixa a autojustiça. Eu não te fiz injustiça, mas a tua maneira de me ver é que faz com que eu seja injusto diante dos teus olhos. Lave os teus olhos com colírio. E aí o Senhor fala, não combinaste comigo um denário? Ou seja, a salvação não é através de Cristo? Por que você está tão preocupado com a obra do outro? Aí ele fala, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti. E agora ele vai analisar o teu coração e o meu coração. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Amados, a palavra de Deus diz assim, você não pode fazer nada de bom que não tenha sido te dado. Então, onde está a nossa jactância? A minha jactância de falar, Senhor, gerei meu marido por não sei quantos anos. Não é meu. Foi ele que fez. Como eu já disse, as obras de linho fino que estavam sobre a minha vida e que estão até hoje, elas não foram feitas pelas minhas mãos. A produção do linho fino ainda é daquele que é o Senhor, do nosso Cristo. Então, não posso me arrogar disso. Então, Jesus está falando aqui para nós, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Deixa Deus esquadrinhar o teu coração hoje. Saia desse trono de autojustiça, por favor, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer. O Senhor fala, deixa a ira, abandona o furor, porque isso não acabará bem. Eu estava, amados, com o meu relacionamento com o Senhor extremamente vazio, entristecido, empobrecido, porque eu estava com o meu coração pensando que Deus não estava me fazendo justiça. Sabe, amados, às vezes a justiça que nós queremos, como disse uma das irmãs que estavam no bate-papo, ela falou, sabe o que eu queria? Eu queria ficar bem, para que todo mundo visse.
para que aquela pessoa visse que eu estava bem. E sabe qual o entendimento que Deus deu para ela? Ele falou: você quer usar o que eu dou para você, de segurança, de bem-estar na sua alma, para mostrar para os outros que você é uma pessoa bem-sucedida, para mostrar a tua imagem para os outros. Filha, isso é idolatria. Egolatria. Jogue isso do teu coração. Jogue fora. Jogue fora, filha. Não vai te ajudar em nada. E foi tremendo o testemunho que ela deu. E um dos outros amados irmãos trouxe a palavra lá de Romanos, capítulo 5, justificados, pois, pela fé. Tenhamos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor, o Jesus Cristo, o Senhor Jesus. E eu quero ler agora a parte onde o Senhor vai falar o que acontece com a tribulação, quando ela é aplicada no nosso coração e nós deixamos a tribulação ter o efeito completo que ela precisa ter. O que ela produz? E com que Deus está contando que vai sair do nosso coração? O que Deus está olhando para mim e para você e falando: olha, vai sair do teu coração tal tipo de fruto. Qual tipo de manifestação vai sair do nosso coração? Olha que Deus vai falar assim, ó. Nós obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5. E aí fala, não somente nisso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações. O que eu passei? Tribulação. O que eu passei? Prova dentro do meu coração. O que estava dentro do meu coração? Autojustiça, orgulho, orgulho ferido, soberba. Isso tudo é uma tristeza diante dos olhos do Senhor, porque ele fala, eu humilho aquele que se exalta. Eu resisto soberbos, mas dou graça para os humildes. Então, tão boazinha, não é? Ai, que boazinha! Aí Deus fala, pode até ser boazinha, mas é orgulhosa. E eu não posso ajudá-la. Eu tenho que humilhá-la. Você entende? Ele não vai poder te exaltar, porque você é orgulhosa. Você é orgulhoso. Ele não vai poder fazer isso. Ele não vai dar aval para o nosso pecado. E aí ele fala, porque a tribulação, ela vem para provar o teu coração. E aí ele vai falar ainda, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha que coisa tremenda. Deus me deu perseverança a favor da vida para o meu esposo por tanto tempo. E eu poderia perder a bênção que Deus estava me dando, que era um marido transformado. Lutei tanto, mas o coração ferido não estava conseguindo receber e tomar posse do marido novo que Deus me deu. Olha que engano religioso terrível. Olha que ardil satânico para roubar a casa do Senhor, para roubar as bênçãos dos filhos de Deus. Às vezes, querido, querida, você pede, Senhor, traz meu esposo de volta, traz a minha esposa de volta. E aí não tem alma para suportar, porque às vezes seu esposo voltou, mas não está ainda com o caráter tratado. Às vezes sua esposa voltou, estão praticando coisas que estão machucando o teu coração. Mas o Senhor está te falando, você não pediu, você não foi atrás, você não batalhou para receber essa pessoa de volta? Aguenta firme o processo. Porque agora que eu te dei a bênção, você não está tendo alma para suportar? Então, coloque-se na minha presença que eu vou te fortalecer a alma. Eu vou fazer um Ezequiel em você. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Deus vai enviar um fortalecimento para nós, para que nós suportemos. Ele vai mandar esclarecimentos para nós, para que nós deixemos de andar por um caminho de autojustiça e vamos sair da nossa própria bondade. Ai, como eu sou bonzinho. Como eu falei, eu quero repetir, bonzinho, mas orgulhoso. Reto de coração, mas orgulhoso. Íntegro, está inteiro na presença de Deus, mas orgulhoso. Lembra de Jó? Antes eu te ouvia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me humilho no pó e na cinza, porque eu entendi de quem era a fonte da minha bondade. Sabe o que a autojustiça faz? Ela faz com que nós queremos tocar na glória de Deus. Nós achamos que a autojustiça, ou seja, nossos frutos de justiça são produzidos por nós mesmos. Deus precisava tirar aquilo que estava no coração de Jó a respeito da firmeza na qual havia as boas obras dele. A firmeza estava nele mesmo e Deus precisava falar, meu filho, a minha glória, eu não divido com ninguém. Então você vai ter que ser humilhado para você poder depois me ajudar
a humilhar o rei dos soberbos, que é Satanás, Leviatã e a sua corte. É disso que Deus está falando. É um pouco maior do que a sua própria vida. É um pouco maior do que o nosso próprio umbigo. Está falando de pessoas caras, preciosas para Deus, as quais Ele quer modificar através da sua vida e da minha vida. Deus tem propósitos, muitos propósitos, como tinha com João Batista, como tinha com Jó, como tinha com Saul, que também era um homem autojustiça, cheio de autojustiça, autojustificado. Ah, eu estou fazendo assim porque senão o povo vai embora. Eu estou fazendo assim porque olha a obra das minhas mãos. E Deus estava falando para ele, filho, esse raciocínio seu, eu não quero, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E aí depois, amados, a tribulação produz perseverança. E perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Deus está gerando algo mais profundo no teu coração. Esperança de que Ele é. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor nos enche de esperança no nosso crer. Então, às vezes, o nosso crer, amado, está falhando, sabe por quê? Porque a esperança adiada adoece o coração. Porque estamos com uma esperança maligna, andando assim, ó, coladinha com a carne. Ele vai se vingar. Eu vou ver escorrer um pouquinho de sangue. O Senhor vai dar um croque nele. O Senhor vai dar um beliscão. O Senhor vai arrancar o pescoço. O Senhor vai fazer. Não, 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 isso é comigo. Não, não é obra das minhas mãos, não, não. Isso é muito sério. Quem vai fazer isso é o Senhor. Mas estamos olhando se Deus vai fazer a nossa maneira. A esperança adiada adoece o coração. Como está o teu coração? A tua esperança não está adoecendo porque o teu coração não está maligno, corrompido pela ferida que foram feitas dentro de você, por aquilo que você passou no seu passado. Aí ainda o Senhor fala, a perseverança, a experiência, eu já falei. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Outorgado é uma palavra jurídica, quer dizer dado legalmente. Ninguém mais toma, a não ser se nós mesmos, né, renunciarmos a ele. Mas ele é dado por nós. Ele nos faz novas criaturas. E ele está falando, ele já está derramado dentro de vocês, o amor do Espírito Santo. Então, o que ele está falando? Você tem o Espírito Santo. Comece a amar com o amor que já está derramado dentro de você. Não é para você ir lá no céu e falar, Espírito Santo, por favor, vem me dar amor. Não, ele já está dentro de você. É você para olhar para dentro de você e falar, coração, produza amor, porque o Espírito Santo já foi dado. E o amor já foi derramado ao teu coração. É tempo de mudarmos, amados, a nossa mentalidade. É tempo de ungirmos a nossa mente. Se você tiver o óleo da unção aí, você pode ungir a sua mente, pedir para Deus, Deus, muda a minha mente cativa à vingança, cativa a uma indiferença. Não quero nem saber o que aconteceu com ele, ó. Só que, na verdade, teu coração está com uma pessoa morta aí dentro. Tanto faz. A indiferença tem essa propriedade de acharmos que aquela pessoa não tem mais nada a ver conosco, mas lá dentro está cheio de bicho, sepultado, cheio de verme. E o Senhor está falando, muda agora a sua mentalidade, entrega para mim, eu já castiguei o pecado dele. Você vai ficar com a sua justiça ou com a minha? Você vai ficar com aquilo que é teu e o seu desejo de ver que eu cumpra nele algo que eu não vou cumprir, porque eu não vou satisfazer a tua expectativa idólatra, ególatra. Não vou fazer isso. Não vou legitimar as tuas feitiçarias e a tua necromancia. Entrega para mim. Ou você vai querer que o sangue de Jesus justifique essa pessoa diante dos teus olhos, lave os teus olhos, limpe o teu corpo. Porque às vezes, amados, é algo tão terrível, que vem até um calor na gente, assim, quando a pessoa começa a falar. Eu passei por isso. A pessoa começa a falar, e aí você vem aquele calor, aquela ira, e você não sabe nem de onde que vem. Você fala, Senhor, de onde vem isso? Meu Deus. Sabe por quê? Estamos com uma fagulha do inferno dentro de nós, porque colocamos uma pessoa no inferno, matamos ela, assassinamos ela dentro de nós. E aquela fagulha do inferno vem para nós, sabe, os verdugos, que Deus fala lá em João 18, em Mateus 18, paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Mas como nós achamos que pela espiritualidade entregamos na mão de Deus, nós achamos que nosso coração não é inclemente, mas é inclemente sim. Não tem nenhuma clemência, não tem nenhuma misericórdia. E o Senhor está falando, com qual você vai ficar? Com qual do sacrifício você vai ficar? Vai ficar com o seu sacrifício?
e vai deixar ir embora a obediência? Ou você vai ficar embora, vai sair daqui com a obediência e vai deixar embora o teu sacrifício? Qual você vai querer? Sacrifício do Cristo vivo, que veio em carne e nos salvou, se derramou por nós, foi moído por nós? Ou você vai querer ficar com a obra das tuas mãos diante de Deus e falando, paga-me o que me deves agora, o Senhor? E longe do amor, e longe da comunhão, porque o coração está cheio de raiz de amargura. E fomos separados da graça de Deus. O que vamos escolher? Eu tive que fazer a minha opção. Estou fazendo, dia após dia, a minha opção. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Toma as minhas obras, porque nada valem, nada servem. São trapos de imundícia na tua presença. Trapos de aborto na tua presença. Que é, entre aspas, esse aborto? Trapos de menstruação na presença de Deus. Isso é o trapo de imundícia que Deus fala na palavra lá em Isaías. Trapo de algo, aquilo que era para ser gerado não foi. Não houve intimidade para ser gerado, trazer vida, então perde-se aquele sangue. Com qual você vai querer ficar? Com o trapo de menstruação ou com a obra de justiça completa da cruz do Calvário, no qual Cristo foi moído por nós e ele gera em nós o Espírito que nos foi derramado, ou outorgado pelo nosso Deus, e ele coloca derramado de uma forma tremenda o amor dele dentro de nós. O que nós vamos querer? Que o Espírito da verdade comece a te convencer poderosamente, a me convencer cada vez mais dessa realidade, e eu mergulhe cada vez mais no perdão de Deus, no amor de Deus, porque eu tenho entendido que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Abandonei a ira, abandonei o furor, e aquele tipo de calor já não me pega mais, porque o Senhor limpou o meu coração. Veja, amados, que quando descumprimos os princípios da palavra de Deus, até o nosso corpo físico, de várias e várias maneiras, são afetados. E às vezes procuramos ali as manifestações, vamos no médico, vamos na farmácia, tomamos remédio, fazemos um monte de coisa, mas não pedimos para Deus, som do meu coração, conhece o meu coração e veja se há algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Tira de mim, Senhor. Então hoje é dia de você que tem o seu óleo na sua casa, unja a sua mente agora, em nome de Jesus. Unja as suas mãos agora. Unja os teus pés agora. Pega o seu óleo, faça isso. E vá falando para Deus, Deus, eu quero que essa unção que despedaça todo o jugo, ela venha sobre mim. Que teu óleo queime sobre mim. E tire esse sentimento de inclemência, de falta de perdão, de justiça própria, de orgulho, de soberba. Essa bondade estereotipada, idólatra, que Satanás põe na gente. Em nome de Jesus, que você saia deste lugar. E depois você unja o lugar onde o rio de água viva do nosso Deus, ele flui. Porque temos aprendido, amados, que quando Deus fala libertação aos cativos, ele estava falando justamente de rios que fluiriam. Então, que o rio do Senhor comece a fluir do seu interior, que saia todo aquilo que entulhou o teu poço na presença de Deus. Você não vai ser mais como o poço de Isaac, contenda, briga, mas você vai ser aquele poço onde tudo é normatizado. O poço onde Deus coloca as coisas no lugar e ali você faz acampamento. Um poço, segundo poço, o terceiro poço, o descanso vem. Deixe Deus agir no teu coração. Vamos orar. Domingo é dia de Santa Ceia, amados, e esse culto era para ter sido passado no domingo. Então, você que trouxe a sua Santa Ceia, ou se levante, pega a sua Santa Ceia, pare um pouquinho o vídeo e fale para Deus, eu quero deixar tudo isso. Eu quero ungir a minha vida. O óleo da unção despedaça assim todo o jugo. E a palavra de Deus, ela esmiuça toda a pedra. Ela é como um martelo que bate na pedra. Bate, bate, bate. Amandashia. Eco. Mandará. Tocou. Erialo. Rei. Deus teve que bater muito na tábua do meu coração. Na tábua de pedra do meu coração. Mas glória a Deus que ele não desistiu de mim. Glória a Deus que ele continuou me amando. Glória a Deus que ele falou, filha, tem solução, não desista. Quantas e quantas vezes eu ia como aquela mulher que recebeu a notícia de Jesus. Ele morreu. Eu quero ir lá no sepulcro. Eu vi ele ser crucificado, mas eu vou lá no sepulcro, eu vou lá.
Eu vou embalsamar ele. Amados, aquela mulher tinha ouvido Jesus falar, eu vou ressuscitar. Mas ela parecia surda a essa palavra. E ela pegou e falou, eu vou lá, vou levar as especiarias para encontrar o Jesus morto. Quantas e quantas vezes eu fui encontrar o Jesus morto? Por conta de eu ter matado o meu Cristo dentro de mim. Porque ele não supriu as minhas expectativas. Ele me deixou falando sozinha. Ao não ouvir a minha voz pedindo por socorro, eu falei também, agora eu não quero. Para que eu vou ouvir a tua voz? O Senhor não cuida de mim. Estou falando, amados, porque tem muitas e muitas pessoas dessa mesma maneira. E eu creio que hoje você vai sair desse lugar de morte, de destruição, de angústia, de dor. Porque o Senhor vai te visitar e vai falar para você, entrega a tua obra de justiça para mim, entrega agora. Entrega para você ser livre. Entrega para eu expulsar os verdugos. Entrega para eu abrir a porta da tua prisão. Entrega. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a ti que tu venhas e cumpra a tua vontade em nós. Cumpra a tua vontade em nós, Senhor, e opera prodígios, maravilhas e sinais. Clamamos, cumpre a tua vontade em nós e tira de nós, ó Rei da Glória, todo desejo de inclemência, todo desejo de vingança camuflado, Pai querido, pela indiferença, todo desejo de vingança camuflado, ó Pai querido, por uma religiosidade morta, vazia, onde nós falamos, tu não me ouves, eu também não vou te ouvir mais. E vamos longe, longe, longe. Senhor, perdoa-nos, 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 Pai, por construirmos ídolos dentro de nós, por sermos feiticeiros idólatras. Perdoa-nos, Deus, por nos alimentarmos de tanta morte, consultarmos tantos nossos mortos, entrarmos no ambiente de morte, ó Pai querido, e sairmos de lá, cheios de contaminação e de morte. O Senhor é Deus, perdoa-nos, perdoa-nos, Deus, perdoa-me, Senhor, cada vez mais, ó Rei da Glória, mais profundo, até que se encha toda a medida de iniquidade que eu produzi diante de Ti. Até que eu vá na profundidade do pecado que eu cometi diante de Ti, achando o Senhor mau, injusto, achando o Senhor lerdo, atrasado, meu Deus, clamamos diante de Ti, compadece-te e limpa-nos e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Chicago, Anai, limpa-nos, limpa-nos. Ajuda-nos a entender, como diz a tua palavra, não é mentira nisso que eu estou acreditando. Ajuda-nos a olhar para as mentiras das quais Satanás tem plantado tão firmemente dentro do nosso coração, com uma aparência de cálculos precisos de que são verdades, ó Pai. Em nome de Jesus, destrói agora esses cálculos mentirosos da nossa própria teologia, que te faz um Deus maligno. Papai, perdoa-nos o tempo, ó Rei da Glória, que não te conhecemos, ó Rei da Glória, mas achamos que tu és aquilo que nós fazemos, a nossa imagem. Ao invés de permitirmos que o Senhor nos faça a tua imagem, nós queremos fazer o Senhor a nossa imagem. Laxê, tira essa crueldade, de dentro de nós. De dentro de nós, tira, Pai. Sabemos que tem pessoas, ó Pai querido, que ouviram essa palavra que foram muito, muito, muito feridas, Pai. Mas não estamos falando que o Senhor está cometendo injustiça, Senhor. Ó Pai querido, com elas, porque elas foram feridas e aparentemente não houve socorro. Mas o Senhor está falando, o teu passado vai destruir o teu presente, o teu futuro. Entrega para mim, porque eu sou o Deus que faço justiça. Ajuda-nos a entender a tua maneira de pensar e de agir, Pai, para que sejamos livres, libertos, cheios do fluir do rio das águas dentro de nós. Em nome de Jesus, confiamos em Ti e em Teu eterno amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até quinta-feira nós voltamos com uma palavra da parte de Deus, querendo o Senhor.
Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus.